Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma videoaula do canal Professor Rafael Leite e hoje estaremos discutindo um pouco sobre direitos humanos. Quando é que os direitos humanos foram criados? Os direitos humanos foram criados no ano de 1948 pela ONU, Organização das Nações Unidas, para estimular políticas públicas que evitassem prejuízos, principalmente para grupos mais vulneráveis. É importante destacarmos aqui o seguinte, pessoal. Antes da ONU ser criada, houve a Segunda Guerra Mundial, onde alguns grupos era desejável que alguns grupos fossem exterminados totalmente. O exército alemão, os exércitos de Hitler, por exemplo, mataram cerca de 6 milhões de judeus, fora negros, homossexuais e entre outros povos que eram considerados inferiores pelo Führer naquele momento. Então o que é que acontece? Quando se diz aqui evitar prejuízo para grupos mais vulneráveis, está querendo que se criar a noção de quê? De que alguns grupos de pessoas que já foram perseguidos historicamente, ou então pessoas que estejam em situações desfavoráveis em relação à renda, em relação a ter uma opção religiosa diferente, em relação à questão de faixa etária, entre outros elementos, essas não sejam prejudicadas pelo sistema. Pelo contrário, essas sejam protegidas pelos Estados-nações, que devem fazer com que elas não sofram mais prejuízos do que estão sofrendo naquele momento. E o que é que acontece? Além dessas políticas públicas de evitar prejuízos, esses direitos que estavam sendo criados em 1948, eles também deveriam ser incorporados pelas constituintes dos países membros. Quando eu falo de constituinte, eu estou falando de conjunto de leis maiores que regem um Estado-nação, ou seja, um país que faz parte da ONU. Beleza. É claro que a gente não vai falar de todos os direitos humanos que existem, sobre toda a cartilha, mas eu acredito que alguns direitos eles devem ser frisados aqui nessa videoaula. Primeiro deles, todos os seres humanos são iguais em dignidade e direitos e devem agir de um para com os outros com fraternidade. Ou seja, primeira coisa, todos os seres humanos são iguais. Não é pelo fato de ser branco, negro, amarelo, indígena, seja lá o que for, que as pessoas devem tratar as outras como inferiores e retirar delas a dignidade. As pessoas devem ser tratadas umas para com as outras em estado de dignidade, de igualdade e fraternidade, ou seja, com olhar de acolhimento. Todos têm direito à liberdade, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, etc. As pessoas não devem ser privadas da sua liberdade porque tem uma tonalidade de pele diferente. Apesar que a gente sabe que aqui no Brasil a gente sofremos de preconceito estrutural, de racismo estrutural. Por conta de sua cor, o seu sexo, a sua orientação sexual, ter um idioma diferente, uma opção religiosa diferente, por exemplo, ser candomblessista, umbandista, juremista, ter uma opinião política, ou seja, as pessoas devem ser tratadas, não devem ser privadas de suas liberdades por conta de possuírem características inerentes à sua as suas características físicas ou então opções de pensamento. É assegurado também dos direitos humanos o direito à vida e à segurança pessoal. Isso é claro que a gente pode questionar isso. E como eu disse, pessoal,
Os direitos humanos são utilizados como parâmetros a serem conquistados. Não quer dizer que todos os elementos daqui são contemplados, mas eles devem nortear as ações dos países. Tráfico humano e escravidão, proibida em todas as formas. Talvez você se questione, professor, mas quando foi criado isso, não existia mais escravidão no mundo. Equívoco seu. O último país a acabar com a escravidão de pessoas legalizada, estou dizendo legal, foi a Mauritânia no ano de 1998. Ou seja, faz um pouco tempo. Foi a última nação a acabar com a escravidão humana legalizada. E assim, quando eu digo legalizada é porque ainda hoje há pessoas que traficam humanos e escravizam. De forma ilegal, é claro. Se for detectado pela justiça, vai haver uma série de penalizações. Ninguém deve ser submetido a tortura ou castigos desumanos. A gente sabe que alguns países, principalmente regimes ditatoriais, também cometem isso. Mas isso é algo totalmente repudiado pelas essas diretrizes dos direitos humanos. Todos são iguais perante a lei. Ou seja, ninguém deve ser tratado de forma desigual perante a lei. A lei é única e todos devem seguir a mesma. Direito de ir e vir dentro das fronteiras de cada estado-nação. Você pode não ter as condições de ir e de vir, mas os estados-nações devem garantir meios, seja através de transportes por vias pluviais, seja a construção de estradas, pontes, ou seja, ele tem que garantir que você tem o direito de ir e vir. Liberdade de pensamento, consciência e religião, bem como o direito de expressar em público ou em âmbito particular. Eu posso discordar de outra pessoa na sua forma de pensar, mas eu não posso retirar dela o direito de falar. Eu posso não concordar com a sua religião, ou seja, ter uma opção religiosa diferente, mas eu não posso discriminá-la e proibi-la de optar, de fazer sua crença e de frequentar os ritos religiosos daquele segmento que ela considera mais favorável. É claro que eu estou falando isso, pessoal, mas eu nem frequento nenhum tipo de instituição religiosa. Mas é dado o direito de você frequentar, e seja lá qual seja a religião. O direito de expressar em público ou em âmbito particular também é sua opinião. Ou seja, não é obrigado você fazer sua crença somente religiosa dentro do espaço fechado. Você pode também professá-la publicamente. E eu estou falando isso porque durante vários anos da história do Brasil, as religiões de cunho africano, elas eram proibidas de serem feitas em público. Ou seja, era proibido você professar a religião africana em público. Era uma coisa marginalizada que deveria ser feita às escondidas. E isso é totalmente repudiável pelos direitos humanos. E todo ser humano tem direito à educação, pelo menos em seus níveis mais básicos. Ou seja, todos os seres humanos têm que ter direito à educação. A gente ainda poderia colocar aqui questão dos direitos das crianças, entre outros. Beleza? Para finalizarmos, pessoal, eu gostaria de trazer essa charge aqui que foi feita por Terêncio Horto, que diz o seguinte: quando vejo alguém bradar contra os direitos humanos, imagine um cão latindo contra os direitos dos animais. Ou seja, posicionar-se contra os direitos humanos é algo totalmente incompreensível. A mesma coisa que um animal criticar os direitos que foram assegurados por eles. Na verdade, os direitos humanos eles servem para preservar a vida, para garantir dignidade humana e fazer com que as pessoas se tornem mais compreensíveis. Ou seja, estabeleçam relações de diálogo sem preconceitos e sem criminalizações das pessoas. Pessoal, e é isso. Desde já agradeço a atenção de vocês.
Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, podem postar aqui as dúvidas nos comentários. Podem interagir falando se concordam, se discordam, quais são os pontos positivos, negativos que vocês consideram nas análises aí acerca dos direitos humanos. Estamos disponíveis também nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. E a partir de todas essas plataformas nós também interagimos, estamos dispostos a interagir com vocês. Desde já agradeço por tudo e desejo a todos vocês bons estudos.